Boa tarde e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Enauta para a discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco o Sr. Lincoln Rumenos Guardado, diretor-presidente, a Sra. Paula Costa Corte Real, diretora financeira e de Relações com Investidores, o Sr. Danilo Oliveira, diretor de produção, e o Sr. José Milton Mendes, superintendente de exploração. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Enauta, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Enauta e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora gostaríamos de passar a palavra para o CEO da companhia, o Sr. Lincoln Rumenos Guardado, que dará início à apresentação. Por favor, Sr. Lincoln, pode prosseguir. Bom dia a todos e muito obrigado aí pela espera. Nós tivemos um pequeno problema com relação às conexões e eu agradeço, como de hábito, a paciência de vocês, né? E, mais uma vez, né, eu agradeço o fato de estarem conosco nessa nossa teleconferência para discutirmos os resultados do segundo semestre de 2020. Né? Mais uma vez de casa, como todos, já que seguimos todos atuando, né, nessas funções administrativas e acompanhando as operações de campo, também de casa e trabalhando de home office. Eu espero que todos vocês estejam bem também, podendo cumprir com suas atividades profissionais e familiares a contento, nesse momento tão difícil que todos estamos vivendo. Mas nós temos notícias bastante alvissareiras com relação aos resultados da nossa companhia para este trimestre. Vamos começar no slide 2, né? Que, mais uma vez, o nosso foco nesse trimestre seguiu, como não podia deixar de ser, orientado à saúde e segurança de nossos colaboradores. E nas definições relevantes para o nosso negócio, seja no curto, médio e longo prazo, porém, neste momento, focando um pouco mais nesse curto prazo, face à pandemia, que ainda assola o mundo e o nosso país em particular, e ao cenário do preço de Brent, que, a bem da verdade, se recuperou numa velocidade mais rápida do que nós esperávamos ali no final do primeiro TRI, quando essa tempestade perfeita de preço de Brent e a pandemia agravou a situação dos mercados internacionais. Né? Em função disso tudo que estamos vivendo, nós mantivemos o nosso Comitê de Gerenciamento de Crise acionado, que foi realmente muito bom e tem nos amparado, sobretudo com as operações, e que estão seguindo protocolos bastante rígidos e que têm tido efeito positivo, né, no controle da propagação de vírus em nossas instalações, sobretudo no que tange das operações offshore. Bom, em Manati, nós retomamos a produção em maio e estamos na fase final de uma negociação, de um acordo com a Petrobras, né, após nós termos recebido, no período de março de 2020, né, uma notificação de força maior nesse período, em função de uma retração brusca, de fato, do mercado na demanda por gás. Né? Em Atlanta, o consórcio segue com as discussões sobre o sistema definitivo e realmente estamos reinsertando essas discussões de uma maneira um pouco mais forte, e sobre a perfuração do quarto poço,
visando manter a produção, né, do campo e com uma forma também de atender uma demanda crescente, né, pelo óleo de baixo teor de enxofre, no qual o Atlanta se insere, inclusive abrindo novos mercados. Fizemos um pequeno embarque já, pequeno não, o último embarque, inclusive para a China. Bom, em função do adiamento desses investimentos, nós tivemos uma redução do nosso CAPEX para o biênio 20 e 21, até o momento, em cerca de 40%, que obviamente tem um reflexo no nosso caixa e na manutenção de caixa, que é um fator extremamente importante nesse momento. Nesse trimestre também mantivemos a nossa estratégia de compra de opções de venda do Brent, né, put, e redeando assim cerca de 48% da produção da companhia para os próximos 2 trimestres deste ano e já para o primeiro trimestre de 2021, garantindo dessa forma uma certa proteção à volatilidade do preço da commodity. O slide 3 traz alguns dados, né, sobre o cenário do Brent neste semestre, né, que se mostrou, com certeza, como um dos mais voláteis, se não o mais volátil, da história de produção e consumo de petróleo no mundo. Realmente algo inusitado ao longo desses anos de crescimento da produção e da demanda. Após 2 meses de demanda reprimida, e em função da pandemia, né, ou seja, março e abril, maio e junho já se observou uma recuperação consistente do consumo diário de barris de petróleo, com efeito automático no preço, que atingiu cerca de $41 por barril nesse semestre, nesse último tri, ou seja, 81% de aumento nesse segundo trimestre. Grande parte dessa recuperação, sem dúvida, se reflete da recuperação econômica liderada pela China, associada também aos cortes de produção da OPEP+, que incluiu aí a Rússia, e também a queda substancial que ocorreu na produção do shale oil nos Estados Unidos e que, em princípio, deverá se permanecer, já que não há tanta elasticidade na produção desse tipo de play, o shale oil nos Estados Unidos. De lá para cá, o preço subiu em curva crescente, com menor velocidade, e hoje estamos até negociando um Brent na faixa de $44 ontem, e com tendência de manutenção dessa apreciação lenta, porém contínua, por tudo que nós temos visto das agências e de vários institutos privados e bancos também. Dessa forma, nós estamos acompanhando esse ambiente de extrema volatilidade, mas mirando, como deve ser, o cenário de longo prazo dessa commodity, que é o realmente ampara as nossas decisões de investimento. E assim, né, para esses próximos anos, vemos uma possível redução da produção de shale oil pelos Estados Unidos, já que imaginamos que não é algo elástico nessa região, e é um fator importante para ser acompanhado, porque poderá ter reduções razoáveis de produção naquele país. Seguindo para o slide 4, vamos falar do desempenho de nossos ativos, né, e a produção em Manati e em Atlanta, que é o que mais todos nós seguimos de perto, né. A boa notícia em Manati é que a produção foi retomada em maio. A companhia está negociando um acordo com a Petrobras em fase já bastante adiantada, é um aditivo ao contrato que nós temos, então tem aspectos legais que envolvem, mas já está indo bem e já tendo recebido, inclusive, montantes relativos aos meses da produção de Manati, dos meses de abril e maio. E já temos, inclusive, faturado a produção do mês de junho, e ambos, essas três fases, esses 3 meses, com base na proposta desse acordo com a Petrobras, né? A produção média no trimestre ficou em cerca de 1,1 milhão de metros cúbicos dias e reflete esses meses sem produção do campo, sobretudo março e abril, que foi realmente um pouco difícil. Já no final de maio, nós reinsetamos essa produção, né? E por essa razão, nós divulgamos, então, no final de julho, uma nova projeção de compensação financeira para 2020,
sempre lembrando que ela é baseada no regime de take-or-pay. E corresponde à média diária de gás, essa projeção, de 2,3 milhões de metros cúbicos por dia, podendo variar 10% para mais ou para menos, que sempre, obviamente, temos que levar em conta as necessidades do mercado. Já em Atlanta, o campo registrou produção média de 25,2 mil barris de óleo por dia no segundo TRI de 2020, praticamente o dobro do volume produzido no segundo TRI de 2019, e em linha com o projetado pela Enalta. Em junho, quando o volume de água atingiu um patamar que exigiria o funcionamento da planta de separação e descarte de água, iniciamos o comissionamento dessas facilidades no FPSO. E só pode ser feita nessa fase, porque tem que caracterizar essa água, a salinidade, tudo que vem com ela, e o volume também é necessário para esse comissionamento. Durante esse processo, então, nós detectamos um problema que nos levou a fechar 2 poços produtores e reduzir a produção do campo para não descaracterizar os padrões exigidos para a venda do óleo. Nesse momento que estamos vivendo, o problema está sendo solucionado, e temos que dizer que também a Covid dificultou um pouco o trânsito de pessoas que vinham ajudar, da própria TK nesse problema, e estimamos que, com tudo que já está sendo feito, agora já encetado, e ainda em agosto nós estaremos operando normalmente, dado que os problemas que nós enfrentamos não se referem, eu quero enfatizar isso, não se refere ao comportamento de reservatório, e sim a problemas de performance na FPSO, sobretudo na planta de separação e descarte de água que está sendo produzido junto com o óleo. Bom, o custo desse reparo é de responsabilidade da TK, e a menor produção que nós observamos também reduziu o custo do charter do FPSO, em função da planta de processo não ter tido desempenho dentro do padrão que está contratado. O aumento da produção nesse segundo trimestre, aliado à renegociação de custos com fornecedores, que ficou na casa de 11% dos nossos custos operacionais, levaram o nosso lifting costs a uma queda de quase 50% nesse segundo trimestre de 2020, totalizando cerca de $15 por barril, comparado aos $29 por barril no mesmo período do ano passado, e a $21, ou aproximadamente 22 por barril no primeiro trimestre ainda deste ano. A queda na produção de Atlanta, devido aos problemas de separação da água, também nos levaram a revisar em julho nossa projeção para a produção média anual de 2020 em Atlanta, que foi reduzida para 23 mil barris de óleo por dia, uma margem de variação também de 10% negativa ou positiva. Nessa data, também divulgamos a produção média diária de 18 mil barris por dia para o ano de 2021, já em função do atingimento da capacidade máxima de tratamento de água neste FPSO, no Petrojal 1, o que requer um controle da produção dos poços. Isso é bom certificar. Hoje nós temos um problema na separação e na operação da planta. Já para 2021, pela contínua produção do campo e da água, que sempre cresce a um determinado ritmo, nós vamos atingir o limite de tratamento que nós temos, que é em torno de 7 mil barris de água por dia. Bom, uma ação mitigadora para esse fato poderá ser a perfuração do quarto poço, que estamos já discutindo, inclusive com os sócios, e, em princípio, esse poço não deve ter uma produção de água equivalente aos demais poços que já foram perfurados, que estão em produção há mais tempo, e, portanto, a gente poderia vir recuperar um pouco dessa produção para o ano ao final de 21, que é quando se espera que a gente possa vir estar furando esse quarto poço. Com relação aos próximos passos para o desenvolvimento do sistema definitivo do campo de Atlanta, a tomada de preços para o afreitamento da FPSO foi adiada. Ela só foi adiada e não simplesmente esquecida.
Nós estamos trabalhando nesse fato, sim, e agora com um pouco mais de ênfase. Mas o consórcio está em discussão para aprovação, né, desse quarto poço agora, e, sem dúvida, ele significa uma forma de aumentarmos nossa receita, dada a abertura de novos mercados para o nosso óleo e a IMO 2020, que tem nos ajudado a ter descontos bastante baixos para o óleo de Atlanta. Né? O monitoramento de preço desse óleo, assim como a evolução da pandemia, são os fatores preponderantes para essas definições quanto ao bid do FPSO e o quarto poço. Mas nós estamos vendo que o mercado vai indo bem e esperamos que, sem dúvida, não haja uma segunda fase dessa pandemia que volte a afetar a economia mundial. E a gente possa conseguir com essas intenções. Bom, no slide 5, nós atualizamos, né, rapidamente os nossos ativos exploratórios. Né? Mantivemos os planos de perfurar o poço exploratório em meados do ano que vem em Sergipe e Alagoas, né? E a ExxonMobil, que é a operadora, já protocolou, né, o estudo de EIA-RIMA ambiental junto à IBAMA e concluímos neste trimestre o processamento final dos dados sísmicos. Então, já estamos na fase para a escolha dos pontos que iríamos, ou do ponto que iria perfurar o primeiro poço nessa bacia de Sergipe Alagoas. Né? E no slide, mesmo nesse slide, na bacia do Pará-Maranhão, né, o processo de farm-out segue suspenso em função das incertezas com relação à data de obtenção da licença de perfuração. Mas, sem dúvida nenhuma, nós continuamos recebendo manifestações de interesse por essas áreas, já que essa bacia está localizada bem próximo, né, ou na continuidade com o mesmo sistema petrolífero da região das Guianas, né, sobretudo da Guiana Francesa e do Suriname, onde recentemente, né, foram feitas descobertas de grande magnitude, sobretudo agora no Suriname, com duas empresas, a Total e a Apache, com volumes potencialmente superiores a 1 bilhão de barris de óleo equivalente. O que a gente está vendo, então, né, é que essas descobertas, né, estão cada vez mais se aproximando da fronteira brasileira, estão vindo aqui na direção leste. Né? E a gente espera, então, que esses processos de farm-out possam ser retomados no próximo ano, caso a gente receba as licenças de perfuração para o IBAMA e a gente possa, então, de maneira mais enfática, propor uma atividade dessas bacias, sobretudo no Pará, Maranhão. Né? Outra mudança muito importante nesse trimestre foi na margem leste, nos blocos da Bacia do Espírito Santo, né, com a conclusão da venda da participação pela Equinor, né, que passou para a Petrobras e também a própria operação. Né? Nós mantivemos nossa participação nesses blocos de água profunda do Espírito Santo, com 20%, e a Petrobras agora, com 80%, passa a fazer estas operações. Então, essa é, para vocês, uma visão assim, muito, muito ampla do que tem acontecido. Sem dúvida nenhuma, a pandemia exigiu da gente algumas reações rápidas com relação à nossa manutenção do caixa, e que agora, na medida que esse horizonte começa a se desanuviar um pouco, sobretudo a recuperação econômica, etc., a gente volta, então, a tomar aquelas decisões que nós havíamos adiado para a continuidade das nossas operações e, sem dúvida nenhuma, cada vez mais a melhoria da nossa produção e plantando essa semente para o futuro. Né? Bom, eu passo para vocês agora, passo a palavra para a Paula, para ela possa comentar um pouco os resultados financeiros e essas perspectivas que nós temos a futuro com relação às nossas atividades. Né? Paula, por favor. Obrigada, Lincoln. Bom dia a todos. Obrigada mais uma vez por estarem conosco. Vamos começar pelo slide 6, explicando um pouco os impactos não recorrentes que a gente registrou nesse trimestre e que impactaram as nossas métricas financeiras, especialmente aí o EBITDAX e o lucro líquido.
Bom, esses impactos foram, a gente teve um impacto de 121 milhões, referentes à incorporação de 20% adicionais, né, de participação na Atlanta Field BV, elevando a nossa participação, então, para 50%. 62 milhões de reais de crédito fiscal, que foi referente aí à decisão favorável para a exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS a partir do ano de 2009. Então, esse período, essa decisão ela retroage, né, ao ano de 2009. E 46 milhões que foi receita proveniente do exercício do RED, né, das opções de venda de óleo que a gente havia comprado no passado. No próximo slide, no slide 7, vocês podem ver um resumo dos nossos resultados quando a gente compara o mesmo período do ano anterior, e a gente faz isso com e sem esses efeitos, esses impactos não recorrentes, né, de forma a dar mais transparência aos números. Então, se a gente olhar o aumento na produção de Atlanta, aliado aí ao resultado do exercício do RED, ele mais do que compensou a queda no preço de venda do óleo, né, de 59% em relação ao segundo trimestre do ano passado, e a queda de 57% quando a gente olha a receita proveniente de Manati pela suspensão da produção nesse campo em parte desse trimestre, né. Com isso, a nossa receita líquida ela cresceu 33% no período. O EBITDAX, incluindo esses impactos não recorrentes, foi de 310 milhões de reais, e quando a gente exclui esses impactos não recorrentes, ele foi de 150 milhões de reais. Da mesma forma, a gente teve um lucro líquido de 128 milhões de reais, e excluindo os impactos não recorrentes, esse lucro teria sido de 4 milhões de reais. A Atlanta representou 86% das nossas receitas nesse trimestre, considerando aí que o campo de Manati ficou uma parte do tempo sem produção, né? Ele retomou a produção no final de maio. E embora a gente tenha tido recebimento referente aos meses de abril e maio, o recebimento que a gente tem pelo gás não produzido, e aí em função das condições do contrato, ele entra como adiantamento, então ele não afeta a receita do período. Então a receita ela acabou ficando duramente afetada por esse período onde o campo ficou sem produção, né? Então ele tem o recebimento tem o efeito caixa, mas não tem o efeito no resultado da companhia nesse período. Passando agora para o slide 8, a gente vai olhar o nosso caixa e endividamento. A gente encerrou o segundo trimestre com saldo de caixa de 1,6 bilhão de reais, né? Mesmo depois da gente ter feito um pagamento aí de 300 milhões de reais em dividendos referentes ao resultado de 2019, no dia 28 de abril. A nossa dívida de 232 milhões de reais, ela é 100% denominada em reais, e a maior parte do seu vencimento está no longo prazo. Então, com isso, a gente não teve um impacto na despesa financeira referente a essa variação cambial, que é esse período de volatilidade que a gente viu nos últimos meses. Com relação à nossa dívida líquida EBITDAX, ela reduziu ainda mais nesse trimestre e ela segue negativa em 1,4 vezes, né? Na verdade, a gente tem caixa líquido na companhia. Esses números, sem dúvida nenhuma, colocam a gente numa posição bastante confortável, né, especialmente nesse período de tantas incertezas, e para que a gente continue atravessando esse período, né, volátil com uma certa tranquilidade. No slide 9, abrimos as nossas informações sobre o RED contratado para a produção do óleo de Atlanta. Nos últimos meses, quando a cotação retornou aí para a faixa dos $40, a gente decidiu seguir com a nossa política, né, comprando mais opções de venda e protegendo uma parcela maior da nossa produção futura, especialmente para o período do final desse ano, início do ano que vem, que é o inverno no hemisfério norte, e é um período onde a gente entende que possa ter alguma volatilidade aí do preço, caso a gente venha a ter uma segunda onda do Covid. Hoje a gente tem a opção de venda de Brent a uma média de $56,7 por barril, o que correspondente a 48% da produção esperada para a companhia no terceiro e no quarto trimestre de 2020.
Vale destacar que nesse segundo trimestre o impacto do hedge ele foi bastante positivo na nossa receita, né? Foi da ordem de 50 milhões de reais. E quando a gente considera o prêmio pago por essas opções vencidas no trimestre, que foi de 4 milhões de reais, o impacto líquido da operação de hedge na receita da companhia foi de 46 milhões de reais. Como vocês podem ver na parte à direita do slide, considerando o hedge, a expectativa de break-even para a geração de caixa operacional de Atlanta nesse terceiro trimestre de 2020, ela se reduz de 31,5 dólares por barril para 6,8 dólares por barril. Então, a gente tem um break-even operacional de um dígito, né, que é bastante importante para a companhia. E no quarto trimestre de 2020, quando a gente considera os efeitos das operações de hedge que a gente já tem contratado, o nosso break-even para geração de caixa operacional, ele sai em torno de 27 dólares por barril para 16 dólares por barril. Em função das operações contratadas, a Enalta mantém uma posição operacional confortável até o final do ano, com capacidade para sustentar a produção, mesmo que a gente passe por cenários aí de Brent mais baixos. No slide 10, a gente tem o nosso CAPEX. Como o Lincoln comentou no início, em função principalmente do adiamento do sistema definitivo e da perfuração do quarto poço, a gente reduziu o nosso plano de investimento em cerca de 40%. Foi de 181 milhões de dólares para 110 milhões de dólares, sendo 35 milhões de dólares para 2020 e 75 milhões de dólares para 2021, com uma margem de variação de 20% para cima ou para baixo. Vale destacar que, mesmo com essa redução, o cronograma para a perfuração do primeiro poço exploratório na bacia de Sergipe-Alagoas está mantido para 2021. Dos 35 milhões de dólares orçados para esse ano, 15 milhões de dólares já foram realizados nesse primeiro semestre, dos quais 40% em Atlanta. Para 2021, dos 75 milhões de dólares orçados, a companhia estima 27 milhões para Atlanta, incluindo aí a perfuração do quarto poço, e 37 milhões para os blocos da bacia de Sergipe-Alagoas, onde a gente espera iniciar a perfuração de um poço exploratório já no próximo ano. Para encerrar, então, vamos falar um pouco do que é a nossa prioridade e como a gente está se preparando aí para esse mundo pós-crise, né? No slide 11, acho que passando agora para o slide 11, como é característica da Enalta, seguiremos prudentes nas nossas decisões, especialmente as relacionadas à alocação de capital, visando a preservação do caixa e a proteção de valor, como foi o caso da redução do nosso plano de investimento e da utilização da nossa política de hedge de maneira disciplinada e eficiente. O cenário do preço do óleo vem se delineando aí com tendência positiva, mas isso está diretamente relacionado ao comportamento da pandemia e a uma possível segunda onda e os seus impactos na recuperação da economia global. No caso de Atlanta, o nosso óleo com baixo teor de enxofre, ele continua a registrar alta demanda. A gente, inclusive, tem explorado aí novos destinos, né, novos compradores para esse óleo, como, por exemplo, na China. Aqui no Brasil, a gente está no segundo mês de recuperação industrial e a gente continua acompanhando aí o que está acontecendo, todos os movimentos de mercado. Também estamos atentos a novas oportunidades que possam surgir, tanto considerando potenciais leilões que ocorram, como oportunidades de aquisições atrativas, né, que façam sentido dentro da composição do nosso portfólio. Por último, mas não menos importante, eu queria citar a questão da transição energética, né, que a gente entende que a transição para uma economia de baixo carbono é um processo que já iniciou, que ainda levará aí algumas décadas para se concretizar, mas do lado da Enalta, a gente está bastante consciente dos impactos ambientais da nossa atividade. A entrada em operação do campo de Atlanta levou a companhia a acelerar, né, a nossa evolução aí das ferramentas que a gente utiliza para quantificar o volume de CO2 emitido, identificar oportunidades de redução e definir planos de ação e investimentos necessários para atingir esse objetivo.
Em 2020, mantivemos a nossa participação no Carbon Disclosure Project, divulgando a todos os stakeholders ações relacionadas ao monitoramento e controle de emissões de gases de efeito estufa, e a publicação do nosso inventário de emissões, que é verificado por terceiros. Em junho, anunciamos ainda a nossa assinatura ao Sustainable Ocean Principles, promovida pelo Pacto Global das Nações Unidas, que foi criado em 2019 e é voltado a práticas responsáveis nos oceanos. Pela nossa relação com o ambiente marinho e costeiro, já trabalhamos para o desenvolvimento sustentável, o ODS 14, que é o da vida na água. E esse passo reforça os nossos anseios e a necessidade urgente de proteger e restaurar a saúde dos oceanos, que é onde a gente atua. Com essa associação, vamos trabalhar juntamente com líderes empresariais de todo o mundo, estabelecendo expectativas claras e compartilhadas em todo o setor para um oceano saudável e produtivo. Também publicamos no segundo trimestre o nosso relatório de sustentabilidade, baseado nas diretrizes do Global Reporting Initiative. A versão desse ano já está disponível no nosso site e eu recomendo e convido a todos a acessarem e conhecer melhor todos os nossos compromissos, métricas e iniciativas que a Enauta tem nesse sentido. Bom, com isso eu encerro a nossa apresentação e peço ao operador para abrir o call para as perguntas. Obrigada. Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem *2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Luiz Carvalho, Banco UBS. Oi, Lincoln, Paula, tudo bem? Boa tarde. Tenho duas perguntas aqui. Lincoln, queria voltar no assunto de Manati, entender um pouco como a gente deve pensar, vamos dizer assim, a atividade do campo dado esse novo cenário, né? Primeiro, por conta, obviamente, dessa cláusula de força maior que a Petrobras está tentando, eu diria, colocar, e aí queria entender um pouco mais da negociação que você falou que está na fase final, e como eventualmente até esse processo do arrendamento da Petrobras, dessa PGN, na Bahia, se isso teria algum tipo de impacto, vamos dizer assim, na vida, no contrato de vocês e no campo. Segundo, eu acho que talvez falar um pouco de Atlanta. A Paula mencionou, obviamente, um retorno dos preços do petróleo, agora para próximo de $45, mas ainda assim, eu diria, muito próximo ali de um break-even para Atlanta, e obviamente eles têm uma visão mais de longo prazo. Queria entender como é que está o racional, a cabeça de vocês para obviamente, o desenvolvimento do campo, dado esse novo normal do cenário de petróleo. E aí, só como uma última aqui, de repente, para a Paula, é pegar um pouco da sua visão, Paula. Você focou muito, obviamente, na resiliência e na proteção, obviamente, do ponto de vista de caixa da companhia, mas a própria, acho que olhando nos últimos 10 anos, né, a companhia tem sido muito conservadora até do ponto de vista de posicionamento de caixa e tal, né? Queria entender, obviamente, como eventualmente esse novo cenário muda, não na preservação do caixa, mas talvez na alocação de capital para novos investimentos, como as novas perfurações e etc. e tal. Obrigado. Obrigado, Luiz, pela presença e pelas perguntas, né? Bom, são algumas perguntas, eu vou falar um pouco de Manati, depois eu passo um pouco do break-even para a Paula, talvez, falar um pouquinho desse cenário futuro, mas eu falo um pouco do que a gente vê para Atlanta, e ela engata com você também a nossa preservação e como está, e como a gente pretende manter esse caixa, sem dúvida, né? Bom, de fato, houve essa declaração da Petrobras, não foi só conosco, vários contratos que tiveram efeito da pandemia com a Petrobras e sem dúvida, eles tiveram que tomar uma ação rápida. Essa ação foi essa declaração
assim, vamos dizer, quase que unilateral a respeito de uma força maior, mas que depois nós entramos em negociações com a Petrobras, sem dúvida, sentamos, não era algo que de fato caracterizava, ainda que a gente entendia tudo o que estava acontecendo e a queda naquele momento da demanda que estava ocorrendo por gás e, eventualmente, algumas renegociações que a própria companhia estava fazendo, assim como nós fizemos também algumas renegociações dos nossos fornecedores. Mas nós sentamos com a Petrobras, foi realmente muito bom, tentando apaziguar um pouco as visões. E as visões foram que isso ia se recuperar aos poucos, que a gente já tinha uma previsão, obviamente, de caixa, todos os sócios ali, não só nós, e sentamos e ali foi feito, então, já um acordo para essa transição e daqui para frente. O que eu posso já afirmar para vocês é que já recomeçamos a produção do campo em maio, né? Já no bojo dessa negociação com a Petrobras, em junho já regularizou a produção e julho também, e mais ou menos o que ficou acertado é que desses meses em que a produção foi um pouco menor, nós inclusive já recebemos, né, abril e maio da Petrobras, junho já houve a fatura correspondente à produção, já quase totalmente normalizada, e esperamos o mesmo para julho e daqui para frente. Mas o que ficou aproximadamente no bojo, isso está sendo ainda escrito, porque é um aditivo ao contrato, mas é que aquele volume não retirado, ele fica simplesmente postergado. Ele pode ser retirado ao longo desse ano, como pode passar para o ano que vem também. Então, é mais ou menos essa a ideia que está sendo discutida juntamente com o consórcio e a Petrobras com respeito a essa negociação. Então, isso foi uma postergação, o mercado está voltando, a Petrobras está voltando, felizmente, e a gente está recompondo. Agora, houve, sem dúvida, um volume que não foi produzido e que nos levou, então, a modificar um pouco a previsão para esse ano, né? Na média anual diária de 2,3 milhões de metros cúbicos dia. Mas aquilo que não for retirado, e ainda poderá até vir a ser, vai depender do mercado, sem dúvida, fica adiado, né, para outro ano. Com relação ao arrendamento, sim, nós vimos, foi para a fábrica de fertilizantes, mas é em relação ao contrato, né? O nosso contrato é com a Petrobras. E, portanto, nós falamos com a Petrobras. Se ela passa como uma segunda derivada, que seja esse contrato para alguém, ou ela distribui, ela pode passar sem problema. Inclusive, a Petrobras tem gás de outras regiões. Então, ela pode muito bem cumprir esse contrato com essas duas as Fafens, né? Bahia e Sergipe, de várias formas, usando Manati ou usando o gás que ela tem. Então, até o momento, a gente não vê nenhum tipo de interferência para nós, até porque isso foi algo que foi publicado pela Petrobras durante o processo dela de desinvestimento nessas áreas, né? Então, até o momento, a gente não vê nenhum problema. Talvez o que a gente tem é simplesmente mais um consumidor nessa área, que as Fafens eram consumidores, sobretudo a de Sergipe, eram consumidores tradicionais do óleo de Manati, do gás de Manati, né? Consumiam cerca de 1 milhão de metros cúbicos dia de gás, e hoje, voltando a essa atividade, eu acho que passa até a ser uma garantia de escoamento, não só desse gás, mas de todo o gás do Nordeste, né? E a gente vê com muita alegria que o consumo de gás voltará a crescer no Nordeste, não só por causa de Manati, mas que tem um horizonte curto, 4, 5 anos no máximo, né, de produção, mas nós temos Sergipe lá também, então sempre ver que há novos consumidores e há novos players nesse mercado realmente nos alegra. E a gente espera que isso tenha, sem dúvida, um ganha-ganha para todos. Bom, com relação à Atlanta, nós estamos vendo, sem dúvida, o cenário ainda é de volatilidade,
Mas eu digo para você que todos nós nos preocupamos muito, e foi o que aconteceu agora com o break-even operacional que nós estamos enfrentando hoje em dia. Sem dúvida, teve uma queda na produção, mas teve uma queda também dos nossos custos operacionais, e que nós já nos referimos a ele, né? De 15, 16 dólares, arredondando para cima, e de 21 dólares nesses 2 trimestres, considerando, obviamente, também o que a gente está fazendo os hedges. Então, hoje a gente tem a política de hedge já estabelecida na companhia. Antes era política voltada para a moeda, hoje é voltada para o preço do Brent, e que tem nos ajudado a enfrentar essa pandemia, sem dúvida nenhuma. A gente vê o break-even futuro, sem dúvida, um pouco maior, na casa dos 37 a 40, talvez, dólares o barril para Atlanta, como não uma preocupação, porque a gente percebe que o Brent vai estar rodando no mínimo a esse valor, né? Já bateu os 40, está superando. As projeções que nós temos são de Brent subindo paulatinamente ao longo desses anos. Soluços sempre vão haver, mas na nossa linha hoje depende muito do que a gente vai obter quando tomarmos a decisão para o BID. Nós estamos trabalhando seriamente nisto para fazer o BID do FPSO. O FPSO representa 40% dos custos operacionais, não do lifting, mas do custo operacional como um todo. E, portanto, isso vai ser um fator importante para que a gente tenha uma ideia razoável. Mas o nosso break-even, olhando um pouco para o mercado hoje de FPSO, que não está numa crise assim tão grande, mas que, de qualquer maneira, o que se espera é que a gente possa ter um break-even em torno dos 40 dólares, podendo até cair, dependendo da forma com que a gente faça o desenvolvimento desse campo, com uma certa elasticidade na alocação do capital. E é isso que a gente está vendo. Um número mais preciso a gente vai ter, provavelmente, se a gente conseguir, e é para isso que nós estamos trabalhando hoje, poder fazer a licitação ainda nesses próximos meses, iniciá-la. É o trabalho que nós estamos fazendo, não só da otimização, mas também olhando esse mercado futuro do Brent, para que a gente faça alguma coisa que fosse bastante responsável. Nós estávamos muito adiantados nisso quando houve o problema do preço do Brent, a pandemia. Então, nós suspendemos uma medida, sem dúvida, racional naquele momento, mas agora nós estamos retomando. Mas é esse, mais ou menos, o range que a gente espera de break-even para o Brent naquele momento, e pensando nos 50 mil, que a gente continua pensando nesse valor ainda, de lifting, obviamente, um pouco abaixo disso, na casa talvez dos 20 e poucos dólares, máximo de custo operacional para Atlanta, para um sistema definitivo. Mas de operacional é uma coisa e custo total é outra, e o range que a gente espera, olhando o mercado, olhando o que está acontecendo, e as potenciais oportunidades de FPSOs e oportunidade que possamos eventualmente nos interessar, a gente espera que esteja nesse range, da casa dos 40. Eu passo para a Paula, que então vai falar um pouco a respeito do que você quiser do caixa, e se ela quiser também trazer um pouquinho mais de luz a respeito do break-even, fique à vontade aí. Paula, por favor. Obrigada, Lincoln. Bom dia, Luiz. Obrigada aí pelas perguntas. Bom, com relação ao break-even, acho que o Lincoln cobriu bem, né, o ponto. A gente ainda está trabalhando na licitação dos principais contratos. Acho que talvez o principal contrato aí para o definitivo seja o próprio contrato de FPSO, que a gente está trabalhando aí ainda na contratação, né, na licitação. Então, é difícil a gente calcular o break-even sem ter esses custos ainda refinados, né? Então, eu acho que, sem dúvida, essa leitura de mercado ela vai trazer para a gente valores mais precisos aí para o break-even do desenvolvimento definitivo de Atlanta.
Nos nossos cenários mais conservadores, eu acho que quando a gente olha, né, o que a gente tem hoje em mercado futuro de óleo, né, para 2023, que é quando entra o campo e ele segue subindo, aí está em contango, né, 2028, eu acho que a gente está falando de um óleo mais ou menos de $57 por barril hoje, né, se a gente olhar esse mercado hoje, parece fazer sentido, né, dentro dos parâmetros que a gente tem para Atlanta. Mas acho que esses números de break-even e de investimento, eles vão ser bastante refinados quando a gente conseguir ter essa leitura de mercado, né? Acho que o mercado acaba se adaptando também a preços mais baixos de Brent, o que ajuda na tomada de decisão aí de investimento, né, dos projetos. Falando um pouco de caixa, de resiliência e de hedge, uma nossa política de hedge para commodity especificamente, e para moeda a gente olha até um intervalo maior de 3 anos, mas para commodity especificamente a gente olha sempre os próximos 12 meses, né? Mesmo porque a gente, em geral, trabalha com opções de venda e a compra dessas opções para prazos muito longos, ela se torna muito onerosa para a companhia. Então, quando a gente olha para o longo prazo, acho que exposição a óleo faz parte do nosso negócio, né? Grande parte do nosso ativo é reserva, do nosso valor, né? É reserva e eu não consigo redear essa reserva toda ainda não produzida. Então, o que a gente procura se proteger dentro da política são esses momentos de volatilidade, como que a gente viveu agora recentemente, e garantir a financiabilidade da companhia para atravessar aí esses períodos um pouco mais turbulentos. Com relação à alocação de caixa, acho que a companhia sempre foi bastante prudente, né, na utilização desse caixa. Acho que a gente fez alguns movimentos importantes, desde da abertura de capital, a própria compra dos blocos na Bacia de Santos, do BMS-8, que acabou derivando na descoberta de Carcará, do BS-4, né, e depois o nosso posicionamento mais agressivo aí na região de Sergipe-Alagoas, que é uma bacia que a gente acredita muito no potencial exploratório. Eu acho que foram passos importantes dados pela companhia e aonde o fato da gente estar capitalizado e poder aproveitar essas oportunidades fez toda a diferença nesse momento. Então, acho que é um pouco do que a gente está vendo agora. A gente entende que esse momento de volatilidade de mercado vai ter reposicionamento de muitas das companhias. Esse reposicionamento ele pode trazer boas oportunidades de mercado. E a gente está atento e está, acho que com todas as variáveis, né, capitalizado, com um time técnico preparado para capturar essas oportunidades de mercado, né? Um movimento que a companhia tem feito nos últimos anos é quando a gente entende que tem um excesso de caixa frente, né, às oportunidades mapeadas, e dado que a companhia é geradora de caixa, são distribuições extemporâneas, né, são distribuições extraordinárias de dividendos, né? Acho que isso aconteceu nos últimos 3 anos e fez parte aí da alocação de capital da companhia em função da identificação de um excesso de caixa. Então, o que eu te digo hoje é que a gente está bastante capitalizado, a gente entende que esse reposicionamento de algumas companhias vai trazer boas oportunidades de mercado, é isso que a gente está buscando. Então, a gente espera ter bons projetos aí para agregar ao nosso portfólio que façam sentido dentro do portfólio da companhia. Sempre de forma muito prudente, né? Acho que esse é o DNA da companhia, é a forma que a gente se desenvolveu até agora, e preservando aí o valor do nosso portfólio e a longevidade da companhia. Acho que é isso que a gente busca. Obrigado. Primeira pergunta. Caso não entendi. Trato de Está falhando um pouco, Luísa, o seu áudio. A gente não conseguiu escutar, Luiz. Para fazer a pergunta, só em relação ao primeiro ponto, o contrato com a Petrobras lá de Manati, eu não entendi, não ficou claro. Caso a Petrobras passe esse arrendamento para um outro player, o contrato ele permanece válido com a Petrobras ou com eventualmente um novo player, um novo consórcio ou um novo player? Bom, em princípio, Luiz, o nosso contrato é com a Petrobras, né? Sem dúvida nenhuma, no devido momento, nós vamos ter que sentar
e vamos ver com esse novo play a manutenção desse contrato e, sem dúvida nenhuma, as garantias associadas a esse contrato. O que nós vimos, temos muito pouca informação ainda, é que a Petrobras estava fazendo a cessão por 1 ano. Né? Isso está nos documentos divulgados pela Petrobras para o desinvestimento que ela estava fazendo. Né? Então, ainda é um pouco obscuro para a gente a forma com que está sendo feito isso, mas o que nós vimos lá é que a Petrobras estava fazendo por 1 ano essa passagem que depois ela voltaria. Então, para nós, o nosso contrato continua com a Petrobras ou a Petrobras ainda continua a garantidora desse contrato com a gente, sem dúvida. Está ótimo. Nossa próxima pergunta vem de Guilherme Levy, Morgan Stanley. Oi, pessoal, boa tarde. Obrigado por pegar as perguntas. Eu tenho 2 perguntas. A primeira, eu entendo que tiveram vários fatores aí contribuindo para a grande redução do lifting cost no Atlanta. Eu queria entender melhor o quanto cada um desses fatores contribuiu para a gente ver esse lifting cost em 380, até para entender como que vai ser o trend para os próximos quartos. Eu queria entender quanto que foi preço de óleo nisso, quanto foi a renegociação dos contratos e o fator da planta da unidade de tratamento de água. E a segunda pergunta, se vocês têm algum update em relação à expectativa para receber a última parcela da venda do Carcará. É isso. Obrigado. Pois não, Levi. Levi, é o seguinte, eu vou responder para você sobre o Carcará e eu passo a Paula e ao Danilo a explicação a respeito do lifting. Você tem motivações operacionais e teve motivações também de ordem financeira, com as reduções dos contratos, etc. Então, eu passo um pouco a Paula e depois ao Danilo para te dar uma arredondada a respeito do que aconteceu com os custos e por que o efeito não foi tão grande. Teve menor produção, mas teve menor custo também. Mas com relação a Carcará, nós acompanhamos esse processo também pelo que está ocorrendo até na própria mídia. Né? A Equinor tem sido muito dinâmica com relação ao Carcará, inclusive já tem previsão de produção no final de 23, 24, né? Já tem FPSO encomendado, vai ser o FPSO, o maior FPSO em operação no Brasil, com 220 mil barris dia. Né? Então, ela está tomando, e a gente tem observado, iniciativas de quem já está andando bem. Né? Ela declarou a comercialidade desse campo em dezembro do ano passado e, seguindo as regras que existem com relação à ANP, a Equinor tem 6 meses, então, para entregar um plano de desenvolvimento. E esse plano de desenvolvimento, ela deve ter sido entregue, né? Nós não acompanhamos, e o problema da pandemia e tudo isso também, aí do corona, dificultou um pouco todas essas ações, de todas as companhias, da própria ANP, mas ela deveria ter entregue esse plano até o final de junho, que são 6 meses para ela, após a declaração de comercialidade, para entregar o plano de desenvolvimento dessas agendas. E aquilo que se chama de AIP, né, o Acordo de Individualização da Produção, que é, na verdade, a negociação que as companhias e os consórcios fazem com a PPSA, é anexo desse plano. Bom, a gente imagina, então, dado que não tem havido nenhum atraso nisso, em função de todos esses problemas que a gente está vivendo, a Equinor deve ter entregue esse plano, né, no final de junho, no máximo, aí, talvez em julho, e a unitização está fazendo parte disso. E a agência tem 6 meses de plano, de data, de período, né, de tempo para responder. Então, eu te diria o seguinte,
tem uma chance, né? E sempre olhando o todo aqui, né? Tudo que está hoje cercando de algumas dificuldades, né, nos aspectos corporativos e administrativos que todos estão tendo, que tem uma chance disso, dessa parte ainda vir esse ano. Mas eu te diria que é mais provável que ela venha no primeiro TRI, né? O restante são 144 milhões de dólares que a Equinor deve nos pagar. É mais provável que venha, talvez, no primeiro TRI, tendo em conta não os prazos contratados da agência e regulamentares, mas tendo em conta tudo que o mundo está vivendo, e nós aqui no Brasil também, né, com algum tipo de dificuldade. Então, essa é a previsão que a gente tem, não é descartada esse ano, mas em termos de mais provável, eu te diria que seria no primeiro TRI de 2021, em função de tudo que está acontecendo. Mas a gente vê que a Equinor está sendo muito diligente e está andando muito rápido a respeito dos planos e das contratações para a produção, hoje no chamado campo de Bacalhau, que foi renomeado, né, a descoberta de Carcará para Bacalhau. Então, é essa a informação que a gente tem, vamos dizer assim, mais oficial, dado olhando pura e simplesmente os tempos necessários a partir da declaração de comercialidade que foi em dezembro do ano passado, né? Também estamos ansiosos por receber esse dinheiro, que a gente tem muito plano para ele, sim. Então, eu passaria um pouco aqui agora para Paulo e para o Danilo, para falar um pouco do custo e falar um pouco também da parte mais operacional do que ocorreu. Por favor, Paulo e Danilo. Bom dia, Guilherme. Acho que eu vou tentar responder a sua pergunta sobre a questão do custo, e depois, se o Danilo tiver alguma coisa para complementar, passo a palavra para ele. Bom, o custo operacional, acho que a gente teve algumas variáveis que impactaram essa redução, né, que trouxeram essa redução, e que podem ou não ter um efeito um pouco mais perene, né? Eu acho que o primeiro ponto é que a gente tem parte dos nossos custos denominado em reais, né? Então, quando eu tive a subida da taxa de câmbio, acabou que, quando eu olho esses custos em dólar, ele acabou ficando um pouco mais baixo por causa disso. Eu acho que, com relação aos contratos, a gente teve uma negociação, a gente já tinha até divulgado isso anteriormente, né? A gente teve uma renegociação de alguns contratos ao longo desse período de pandemia, né, em função da queda do Brent, né, e das dificuldades inerentes aí ao período. Então, a gente conseguiu redução de alguns contratos ligados à operação, e só esses contratos, tirando a parte do FPSO, eles já nos levariam a uma redução de mais ou menos 10% do custo operacional. Então, essa janela de negociação, ela é variável de acordo com o fornecedor, mas ela persiste enquanto a gente estiver vivendo esse momento de crise, de Brent mais baixo e esse período de pandemia. A gente teve um outro efeito importante, que aí sim é relacionado ao FPSO, e eu vou quebrar o efeito do FPSO em duas partes. Uma parte que o contrato da TK, ele tem algumas parcelas que são variáveis e dependem do preço do Brent, né? Então, para Brent mais baixos, ele acaba naturalmente tendo uma redução no valor da tarifa. E uma segunda parte, que foi alguns problemas que a gente vivenciou, especialmente, né, a partir do mês de junho, né? Aí acho que o último trimestre, o maior impacto foi no mês de junho, relacionados à separação e o tratamento da água, né? E isso acabou afetando a produção da companhia, né? Por isso a nossa média do trimestre ficou em 25 mil barris, e, consequentemente, a performance do contrato da TK no contrato do FPSO. Então, isso também traz uma redução de custo proporcional, que enquanto
durar essa questão do tratamento da água, da separação e tratamento da água, que impacta diretamente a performance do operador, do afretador do FPSO. Então, a gente espera que esse problema seja solucionado aí nas próximas semanas, próximo mês, e uma vez solucionado esse problema, a gente retornaria, né, aos níveis de produção mais próximos do que a gente via anterior e, consequentemente, o custo também mais próximo do que a gente tinha antes. Então, se a gente considerar aí o Brent na casa dos 40, né, como ele está hoje, né, considerar que em torno de 40 e 45 dólares, eu diria que a gente vai ver custos operacionais mais baixos do que a gente viu no primeiro trimestre, mais altos do que a gente viu nesse trimestre, né? O terceiro trimestre ele ainda é parcialmente impactado por essa questão da decay, pela performance no contrato, então ele ainda traz esse custo reduzido de FPSO, mas eu acho que quando a gente olha aí para um prazo um pouquinho mais longo, a gente deve ver custos entre o que a gente viu no primeiro e no terceiro trimestre. Lembrando também que essa própria redução de 10%, ela dura na medida que a gente tiver nesse período aí de pandemia e de Brent, mas consequentemente sofrendo aí um pouco na questão do preço do Brent, né? Então é isso, a gente tem tentado tornar o projeto o mais saudável possível, sustentável possível, e a gente tem contado aí com a parceria de alguns fornecedores nesse sentido, né, e por essa razão a gente conseguiu essa redução, e tem um impacto razoável aí da questão da performance da decay. Eu dividiria o que a gente tem hoje, se a gente olhar trimestre por trimestre, acho que esse custo operacional em dólar talvez tenha caído aí uns 20%, eu diria que 10% é relacionado à negociação de contrato e os outros 10, 11% no trimestre, né, na média do trimestre, lembrando que esse foi um efeito concentrado em junho, mas na média do trimestre isso seria relacionado à performance do FPSO. Não sei se o Danilo quer complementar alguma coisa, ou se você tem ou se ficou claro, ou se tem alguma outra dúvida. Não, tá super claro. Obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Leonardo Marcondes, Itaú BBA. Fala pessoal, tudo bem? Boa tarde, Lincoln, Paula, Danilo. Espero que esteja todo mundo bem aí. Bom, vamos lá. Minha primeira pergunta é em relação ao desconto de Atlanta, tá? A gente tem visto uma adaptação mais rápida que o esperado da indústria naval em relação ao IMO de 2020. E nesse sentido, eu queria entender como vocês têm visto o marketing do óleo de Atlanta no curto prazo e como isso deve se desenvolver no médio para longo prazo, tá? Minha segunda pergunta, eu queria entender um pouco mais sobre a cabeça da companhia em relação à gestão do seu portfólio, né? Hoje em dia, na minha percepção, aí vocês aí me corrijam, por favor, caso eu esteja vendo alguma coisa errada, que a companhia está mais focada no sistema definitivo de Atlanta e na campanha exploratória de Sergipe-Alagoas, são projetos que são mais sobre a nossa visibilidade aqui, né? Então, eu queria entender como vocês veem a companhia daqui a uns anos em relação à dependência desses ativos e se vocês enxergam vias de crescimento para a companhia vindo de outras fontes, a exemplo, M&A no médio, curto prazo, assim. Obrigado, viu? Obrigado, Eduardo. Bom, como eu estou aqui com a palavra, eu vou falar um pouquinho aqui da segunda pergunta também, e o Danilo te mostra, ele discorre um pouco para você como anda o marketing do óleo de Atlanta e as variáveis que a gente busca hoje de mercados, e não só preço, para esse óleo, também olhando o sistema definitivo, o Danilo te explica um pouco como isso está andando, né? Olha, com relação à gestão, você tem razão, nós estamos muito focados no Atlanta, porque é aquilo que está gerando caixa para a gente, está gerando, inclusive, informações para a gente hoje em dia, né? De que forma a gente pode fazer da maneira mais eficaz
para tornar o sistema definitivo mais resiliente a tudo que nós vemos de variação desse preço de óleo, etc., e olhando o futuro. Né? A gente não está trabalhando hoje em dia com óleo a 80 lá no futuro, mas tem forecast, tem companhias aí que trabalham até com $80 no futuro. Mas a gente acha que esse projeto ele tem realmente bastante opções para a gente seguir à frente com ele, e os dados que a gente tem coletado têm nos ajudado muito a formatar um sistema definitivo, e é por isso que nós não lançamos ainda o BID, né, olhando um pouco da evolução do óleo, e a gente tem procurado lançar mão, tá certo, de várias opções para esse campo, para que a gente tenha tranquilidade em obter essa decisão para o full development. Né? Sergipe, sem dúvida nenhuma, tem uma oportunidade muito grande nesse futuro. A gente tem visto o que está acontecendo. Sergipe já é uma bacia produtora, é a primeira bacia produtora brasileira no mar. Do Nordeste é a primeira bacia produtora em água profunda, que vai ser com a Petrobras, com as descobertas. Então, nós depositamos, de fato, muita esperança em Sergipe, que já estudamos há muito tempo. Né? Já esperamos há muito tempo. As últimas descobertas que houveram, inclusive, aí nas bacias da Guiana, Suriname, etc., que tem o mesmo sistema petrolífero, não só alavancam o Sergipe e Alagoas, como alavancam também as áreas que a gente tem nas bacias equatoriais, sobretudo para Maranhão, mas Foz também. Alavanca, tudo que está acontecendo lá são análogos né, em Suriname e nesses outros países limítrofes, são análogos de tudo que nós temos no equatorial e análogos em Sergipe também. E Sergipe está aí, Sergipe está próximo. Sergipe, provavelmente no ano que vem, nós já nessa época aqui, né, nós estaremos furando. Né? Teve um pequeno adiamento em função da pandemia. Por quê? Porque nós aguardamos para Sergipe, pura e simplesmente, a liberação da licença de perfuração. É só isso. Tudo que nós tínhamos que fazer em Sergipe, com o levantamento sísmico de todos os 9 blocos que a gente tem, um bloco só que faltou um pedaço para levantar, sísmica, e que não impacta nas decisões que nós estamos tomando agora, já estão prontos. Né? E o operador já está tomando as iniciativas, né, de compra de long lead items, etc., e fazendo a licitação de sonda, que não é só para Sergipe, o operador tem outras áreas no Brasil, o que inclusive é bom, porque permite uma campanha mais longa e que a gente possa ter ganhos também aí de custo operacional. Mas Sergipe, sem dúvida, sob o ponto de vista exploratório, é o nosso foco. Depois é Pará-Maranhão. E contra a geração de caixa de curto, médio prazo, é o Atlanta, que vem, por enquanto, com a possibilidade de ter mais um poço e o sistema definitivo nesse médio prazo, final de 23 aproximadamente, que é o que a gente imagina, e dependendo das ações que a gente possa vir tomar esse ano. Sem dúvida, a gente olha também a possibilidade de ter algum tipo de aquisição, mas as aquisições elas precisam fazer um certo sentido no nosso portfólio. Né? Nós temos que estar, sim, sempre preparados também com o nosso caixa para o que possa vir a acontecer em Sergipe. Não só investimento em Atlanta, que a gente espera também ter algum tipo de financiamento para isso. Né? Nós não pretendemos financiar todo o desenvolvimento de Atlanta com o caixa da companhia, mas parte dele, inicial, como que a gente tem feito, será. Mas Sergipe, a depender dos primeiros resultados, pode ter uma exploração muito acelerada. Nós temos que levar isso em conta. Nós temos que levar. E outro está na boca, daqui a um ano. Né? Porém, isso não inibe que a gente olhe oportunidades de mercado. E a gente tem olhado. Agora, essas oportunidades têm que fazer sentido. E o que é fazer sentido para a gente? Tem que ser melhor do que as oportunidades hoje para alocação de capital que a gente tem. Ela tem que ter uma certa visibilidade de produção. A gente tem visto muitas áreas que estão em fase final, que tem uma produção esperada,
entre 4, 5 anos, no máximo 6 anos, e a gente quer alguma coisa um pouco mais longa, de tal forma que permita, né, que a gente não tenha que voltar ao mercado no curto espaço de tempo. Hoje, o que se observa ainda de algumas das oportunidades que estão sendo oferecidas, ou que foram oferecidas, sobretudo no ano passado, que são curvas incrementais de óleo, com muita atividade de campo, com outro tipo de companhia, na verdade, né? Você precisa mudar substancialmente a sua companhia para entrar em algumas das áreas maduras, sobretudo as que a Petrobras vendeu, que foram na forma de polos, né? Então, são áreas que têm 3, 4, 5 plataformas em produção e que não é bem, obviamente, o ambiente que a nossa companhia está se promovendo. Então, nós olhamos, sim, nós estamos olhando, e eu acho que há espaço, sem dúvida nenhuma, para uma eventual aquisição ou para algum merge que possa fazer sentido olhando para o nosso portfólio. Ele tem que fazer sentido. Nós estamos vendo muito pouca coisa de exploração, o nosso portfólio já contempla o curto e o longo prazo, né? Que seriam as bacias equatoriais, Sergipe é entendido como curto prazo e baixo risco, qualquer coisa que venha tem que ser se encaixa aí. E hoje nós estamos muito mais focados em olhar aquilo que possa vir nos diversificar a nossa fonte de receita, que é produção, ou o início de uma produção, ou uma produção que tem uma visibilidade ali acima de 8 anos, para que a gente possa, aí sim, esperar qualquer nova descoberta que a gente faça vir entrar em produção. Então, tem realmente muita coisa, deverá haver mais, mas nós estamos atentos, sim, a essas oportunidades. Bem, Eduardo, se você tiver mais alguma questão aí sobre isso, eu me disponho a voltar. Eu passaria, então, ao Danilo para te falar um pouco como é que está sendo a nossa estratégia de marketing do óleo e que standards a gente está obtendo atualmente com as vendas. Por favor, Danilo. Alô? Danilo? Alô, será que caíram? Alô, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Ok. Vamos lá. O óleo de Atlanta está sendo comercializado hoje num patamar de Brent Plus, né? Uma variação, mas estamos negociando a Brent Plus. Lembrando que o custo, o número que nós damos para o óleo de Atlanta, ele compõe dessa parcela do valor do óleo, que eu digo que é Brent Plus, menos os custos de logística, são os custos de pagamento da estadia do navio aqui, pelo tempo que ele leva para carregar o navio, e o frete para levar ao destino. Nós estamos trabalhando que a curto prazo, considerando curto prazo o sistema antecipado, não vai haver modificação. Nós temos prêmio acima do Brent e o custo de logística vai continuar o mesmo. Quando mudarmos para o SD, as coisas se invertem. Provavelmente, a adaptação dos meios de transporte à norma do baixo enxofre vão se adaptar e esse custo do óleo de Atlanta, pela qualidade do óleo, ele deverá sofrer uma diminuição. Estamos trabalhando ao retorno dos Brent -4, Brent -5, que era lá no início, né? Mas, em compensação, nós ganharemos com a logística. Nós não levaremos mais 30 dias para encher o navio encherá em 24 horas e poderemos colocar mais óleo, otimizando também no frete. Então, praticamente, nós não vemos grande mudança no preço final do óleo de Atlanta colocado numa refinaria. Estamos trabalhando com Brent menos um dígito, como está hoje. Ok? Entendi, pessoal. Perfeito. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado. Temos também perguntas vindas do webcast. A próxima pergunta é de Frank McGann,
Bank of America. Poderiam nos passar mais informações sobre o ganho com os 20% de participação em Atlanta que foi recebido e de que forma isso é tratado do ponto de vista de fluxo de caixa? Ok, Frank, obrigado pela presença, pela pergunta também. Eu vou passar aqui para a Paula, que pode te dar um pouco mais de luz como isso vai ser tratado sob o ponto de vista financeiro dessa a última então novidade que nós tivemos e é a consequência de um processo muito longo. Então, eu acho que a Paula pode responder essa pergunta para você. Paula, por favor. Oi, Frank, bom dia. Obrigada aí pela pergunta. Vou dar prosseguimento aqui à resposta em português. Bom, com relação aos 20% das ações da FBV, eles não têm qualquer efeito caixa. Na verdade, o que acontece é que a gente tinha um investimento na FBV, né, que era reconhecido no balanço da Enalta, esse investimento era de 30%. Isso foi o acréscimo desse investimento de 30% para 50%, ou seja, o reconhecimento dos 20% adicional foi fruto de todo esse processo de expulsão da Domo da concessão, né, do bloco BS4. Então, a gente teve alguns processos de arbitragem, né, que correram em paralelo, alguns deles até ainda em andamento, mas a gente primeiro teve uma decisão do processo que era relacionado à concessão aqui no Brasil, né, a concessão do bloco BS4, e isso aconteceu. Quando aconteceu, a gente fez o reflexo no balanço daqui, e recentemente, com a decisão também de um processo de arbitragem, né, mas aí envolvendo a estrutura das empresas holandesas relacionadas ao bloco BS4, foi feita, então, a transferência dos 40% originalmente detidos pela Domo, né, foi feita a transferência de 20% para QGEP-BV, né, que é parte da Enalta, e os outros 20% para o nosso outro parceiro, que é a Barra Energia. Então, o que a gente está reconhecendo no balanço nesse momento é o impacto contábil desses 20% de investimento na FBV. Né? Obviamente, a gente tem lá o valor patrimonial desses 20%, que é o que foi reconhecido e trouxe esse impacto, então, de aproximadamente 120 milhões de reais, mas ele não tem qualquer efeito caixa nesse momento para a companhia. A próxima pergunta também de Frank McGann, sobre o crédito fiscal de ICMS da exclusão do PIS e COFINS da base de cálculo, como é esperada a realização disto? Bom, eu mantenho a Paula com o microfone aberto, então, para explicar os efeitos aí desse crédito para o Frank. Por favor, Paula. A gente recentemente teve uma decisão favorável, né? Acho que essa decisão ela também aconteceu com outras empresas, então a gente teve outras divulgações nesse sentido. A gente fez um fato relevante quando do arquivamento do formulário de referência, onde a gente reconheceu o impacto da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS. Essa foi uma ação que a gente entrou em 2014, ela retroage 5 anos, então esse é um impacto que vem desde 2009, né? Então, uma parte desses 62 milhões reconhecido é de fato o impacto de crédito fiscal, e uma outra parte, em torno de 20 milhões, né, desse valor, a correção financeira, né, ao longo do tempo, dado que alguns desses valores retroagem aí ao ano de 2009. A forma de recebimento disso ainda está sendo analisada pela companhia, provavelmente será via precatório, e aí a gente estima que, de acordo com os nossos advogados, nesse momento, a gente estima que isso tem um efeito caixa ao longo dos próximos 2 anos, né, que a gente consiga, de fato, monetizar esse valor que foi, então, recolhido
a maior ao longo dos anos anteriores, em função do entendimento agora da exclusão do ICMS da base de cálculo de PIS/COFINS. Então, a gente reconheceu 62 milhões no resultado. Esse é um valor que ainda está em discussão, como a gente colocou, né, na própria divulgação. Ele pode ser maior do que os 62, eu acho que depende um pouco do entendimento do entendimento em relação da corte, né, em relação à modulação desse valor, né, então, da forma de cálculo. Ele é no mínimo de 62, esse foi o valor reconhecido pela companhia no resultado, de forma conservadora, mas ele pode ser maior, conforme a nossa divulgação. Então, acho que o efeito caixa disso, que foi a sua pergunta, ele deve ocorrer aí no intervalo de 2 anos, de acordo com os nossos advogados. A próxima pergunta vem do senhor Leonardo. Por que ainda não contrataram a FPSO? A FPSO pode reduzir o lifting cost, o que é crucial neste momento? Obrigado, Leonardo. Eu posso responder, o Danilo pode complementar. Né? Nós estávamos num direcionamento muito grande já para fazer o bid da FPSO quando ocorreu toda esse problema grave, né? No início desse ano, sobretudo em fevereiro, que nos obrigou a suspender essa licitação. Naquele momento não havia, né, com uma crise brutal na indústria de óleo e gás, uma crise brutal na economia, sobretudo na economia mundial, que não se sabia qual seria a consequência dela e por quanto tempo ela ia estar. Ela ainda está aí. Ela realmente ela não foi totalmente embora. Há ainda toda essa dificuldade de uma eventual segunda onda da Covid, que pode vir a alterar novamente a macroeconomia, a microeconomia de todos os países. Então, naquele momento, não foi só nós tivemos que reagir de uma maneira prudencial e nós evitamos, então, seguir com a licitação do FPSO. Isso não quer dizer que nós abandonamos a ideia de ter uma licitação e que nós estamos abandonando a ideia, em função dessa crise, de não ter essa ideia. Não, não foi isso. Nós simplesmente adiamos essa decisão em função dessa debacle que ocorreu na economia e no mercado, e na medida que isso começa a recuperar, e é o que nós estamos vendo agora, né? Estudamos, vimos, revimos a forma de fazer esse sistema definitivo, né? Tentando otimizá-lo sob o ponto de vista econômico e não só técnico, para que ele seja resiliente a essa nova tendência que veio. Felizmente, o óleo começou a recuperar de uma maneira até mais rápida do que nós imaginávamos, e tudo leva a crer que ele vai se manter nesse nível crescente, nessa apreciação crescente, lenta, mas contínua, que é o que nos interessa, que nos permite, então, antever, como já foi citado pela Paula, valores acima de $50 aí a partir de 22, 23 e chegando até 58, 60 em 2008. Se essas tendências se manifestarem ainda dessa forma, a gente pretende sim voltar a pensar no FPSO. Mas não é só isso, tem aspectos técnicos também, e que eu abro o microfone para o Danilo, se ele quiser completar um pouco mais a respeito das decisões e dos estudos que a gente está fazendo. Né? Danilo, por favor. O Lincoln já falou muito bem, né? Nós estávamos prontos para lançar o BID no início desse ano, justamente logo após o Carnaval, quando a crise abateu, aí, comprimindo os preços de petróleo, e nos levou a dar uma parada, dar uma adiada nisso, e retornamos agora, né? O preço de petróleo já está mais ou menos equilibrado, em nível entre 40 e 45, com tendência de alta, e nós pretendemos, já estamos
completamente prontos para ir para o bid. As companhias já foram contactadas, já estamos discutindo, inclusive, a engenharia, alguns aspectos de performance do navio. Só falta mesmo oficializar formalmente, né? E isso deve acontecer, se tudo correr bem, até o final desse mês. Ok? A próxima pergunta vem do Sr. Renato Talk. Vocês poderiam dar algum guidance de lifting cost de Atlanta para 2021? E vocês esperam manter o lifting cost nesse patamar de $15 por barril, mesmo com a redução na produção esperada em 2021 para 18 mil barris por dia? Bom, a gente espera que em 21, né, eu deixo também um pouco a bola preparada para falar, em 21 a gente deve atingir, pela produção, né, voltando à produção de 3 poços, etc., a gente deve atingir a capacidade máxima de tratamento de água desse FPSO. Ela é limitada, a gente sempre soube disso, né? Que ela era limitada, o FPSO estava previsto para ficar cerca de 3 anos e meio, nós tivemos que estender em função de toda essa problemática, a crise 2014-15, a crise atual e tudo isso, então a gente está vendo que esse FPSO ele tem que ficar um pouco mais de tempo na alocação. E a produção normal de água, né, e que o óleo produz com a água, e felizmente tem água, porque a água ajuda a manter o deslocamento da água, né, a movimentação da água ajuda a manter a pressão no reservatório e, portanto, a produção, ela vai atingir o limite de capacidade desse FPSO, que é 7 mil barris de tratamento por dia. E ela atinge quando? Vai atingir no ano que vem. Daí, essa redução para 18 mil barris que a gente está observando. Como a redução é devido à limitação da capacidade, nós não teremos o efeito que nós estamos observando agora da redução do custo operacional. Porque agora é uma limitação já do navio e não de performance. É uma limitação que já fazia parte dos planos originais e etc. E desta forma, nós não obteremos, não que a gente queira obter redução, a gente quer até pagar, obviamente, mais desde que eu produza mais. Claro, não é performance, mas é multa. Se o que tem hoje, se não performar, ela tem multa. Isso não vai ocorrer em 2021. Se tudo for como estamos esperando, nós vamos atingir essa capacidade, né, e que nos levou a essa produção estimada aí em torno, né, de 18 mil. Mas vamos admitir que seja de 20 mil, a gente vai voltar aos padrões que nós tínhamos de lifting costs antes dessa pandemia, que vai estar ali entre 20 e 22 dólares o barril, tendo o contrato da TK voltado às condições normais, onde há um certo prêmio de acordo com o nível de produção e de acordo com o valor do Brent. O Brent subindo, eles retomam isto e não haverá, então, nenhum tipo de penalização, que é o que nós estamos observando agora, que, inclusive, não é o que a gente quer, sem dúvida nenhuma, mas ajudou um pouco ao nosso fluxo de caixa. Então, nós deveremos estar por volta desses valores, se a produção atingir entre 18 e 20 mil, que é o nosso esperado, 18 foi o que nós já publicamos, e a gente volta a patamar histórico, vamos chamar assim, do final do ano passado, que estava em torno de 450, 460 mil dólares dia de custo operacional. Então, é em torno disso aí, 20 a 22. A próxima pergunta vem de Lucas Ganzo. Bom dia. Como a produção em Atlanta deve voltar ao normal a partir de agosto, por que a redução para 2021 foi tão expressiva? Bom, eu passo aqui para o Danilo, que é decorrência disso que eu acabei de falar. Mas eu acho que o Danilo ele pode falar um pouco mais para vocês, mas a decorrência é essa mesmo, que topa o índice. Mas o Danilo pode dar elementos técnicos mais precisos do que eu.
com relação a essa limitação do tratamento. Por favor, Danilo. Ok, vamos lá. Lembrando a vocês que o Petrojal tem uma capacidade de processamento de 30 mil barris por dia e uma capacidade de processamento de água de 6 mil barris por dia. Então, o que acontece é, quando nós iniciarmos o ano de 2021, nós iniciaremos com uma produção de 30 mil barris por dia de líquido, dos quais entre 4.500 a 5.000 serão água. E este volume de água irá crescer. Tá? Então, quando a água chegar a 6 mil barris por dia, eu terei que diminuir a produção de óleo. Porque como eu não posso tratar mais água e o óleo vem com mais água, eu começo a diminuir a produção. Então, essa produção vai decrescendo de modo a manter sempre produção de água 6 mil barris por dia. Então, a produção começa em torno de 25 mil barris por dia, em janeiro, fevereiro, e ela vai diminuindo ao longo do ano, até dar uma média anual de 18 mil barris por dia. Lembrando que isto não é um problema de reservatório. Se nós tivéssemos um navio com capacidade de tratar a água, os 3 poços produziriam 30 mil barris por dia de óleo, ou próximo disso, porque aí eu poderia levar a água para volumes muito maiores. É o que irá acontecer no sistema definitivo. No sistema definitivo, nós teremos um navio com capacidade para tratar 160 mil barris de água. Tá? Então, os poços poderão produzir a plena capacidade que a água será tratada. Lembrando também que nós já tínhamos previsto isso, tanto que estava programado a perfuração do poço no primeiro trimestre de 2021 para substituir aquele que produzisse mais água. Então, substituindo a água pelo óleo, elevando a produção de óleo do sistema. Mas, infelizmente, com a Covid e a redução do preço do Brent, a perfuração deste poço ficou inviável. A retomada do Brent de novo a patamares de 40 a 45, trouxemos de novo à mesa, estamos discutindo agora com o nosso sócio para retornarmos à decisão de perfuração do 4º poço, o que ocorreria ao final do ano que vem. Infelizmente, o ano de 2021 ele está prejudicado pelo volume de água limite do FPSO. A próxima pergunta vem do Sr. Leonardo. Por que não investem já em 2020 em Sergipe? Tem caixa para isso. Área promissora com possibilidade de alta vazão de óleo adjacente a Farfã, com um lifting cost menor talvez do que Atlanta. Áreas com baixo lifting cost deveriam ser foco da companhia para proteger contra cenários adversos. Obrigado, Leonardo. Nós concordamos plenamente com você, viu? 100%, 110% com o que você falou. Mas a motivação não é por querer. Então, eu vou pedir para o nosso superintendente de exploração, o Mendes, para que te respondam como é que estão essas atividades e o que tem, na verdade, impedido que a gente faça um investimento maior ainda do que nós estamos fazendo em Sergipe, como você preconiza. Nós estamos muito de acordo. Mendes, por favor. Boa tarde, Leonardo. Obrigado. Como o Lincoln falou, a gente compartilha, né, essa sua ansiedade. Se dependesse da gente, a gente já estaria com a sonda perfurando lá em Sergipe Alagoas. No entanto, a gente tem que seguir todos os trâmites, né, dos dados, né, que foram adquiridos. A gente já divulgou, inclusive, nesse release agora, que o processamento final do 3D adquirido em Sergipe só foi concluído agora em meados desse ano. A gente tem
evoluído bastante, né, com as diversas etapas dos processamentos que a gente tem adquirido, mas obviamente que a alocação, a definição de uma perfuração seria com um dado definitivo. A outra coisa é que, como o Lincoln também falou, ainda encontra-se em andamento a questão do licenciamento ambiental, né? Então, a Sergipe, a gente está bastante ansioso realmente de começar a fase de perfuração de poços. A gente tem seguido um cronograma muito de perto, junto com os sócios, né, o orçamento, o cronograma das atividades estão se evoluindo muito bem. A gente tem identificado prospectos, né, com volumes materiais, a gente tem alinhado muito bem dentro do consórcio, todos os sócios, em termos do ranqueamento, né, dos principais prospectos que a gente já tem mapeado na área. Então, a programação em função dessas questões do processamento sísmico, a necessidade de uma avaliação final do processamento, a questão do licenciamento ambiental, é que isso está levando para meados do ano que vem a nossa expectativa aí para a perfuração em Sergipe. Tá? Mas realmente a gente está bastante ansioso pelo início da atividade de perfuração nessa área. A próxima pergunta vem da senhora Ana Luísa Eggs, Brasil Energia. O primeiro poço de Sergipe, Alagoas, está previsto para qual bloco? Eu vou manter a resposta aí com o Mendes, que dá um pouco, ainda não está decidido isso, ainda está em discussão, mas o Mendes pode dizer, porque nós temos 9 blocos na área, quer dizer, os vieses são muito diferentes um do outro, e estamos avaliando, sem dúvida, o que significa, o que seria a melhor opção, mas talvez o Mendes possa falar um pouco mais. Mendes, por favor. Essa é uma informação ainda que está restrita, né, para o consórcio. A gente já chegou num alinhamento muito bom em termos das prioridades, tá? Mas isso ainda é uma informação que a gente não está abrindo ainda ao público em geral, né? Mas já está definido, né, quais são os principais prospectos que serão perfurados nessa área, né? Acho que muito em breve, provavelmente, a gente já vai ter alguma informação a passar em relação a que exatamente em qual bloco a gente iniciaria as atividades de perfuração na área. Nossa próxima pergunta vem de Arnon Rodrigues de Carvalho. Boa tarde. Gostaria de saber se a empresa estuda a possibilidade de pagamento de dividendos semestrais. E também temos uma relacionada, que é do senhor Diogo Neves. Qual a necessidade da empresa ter tanto caixa, tendo um capex tão baixo? Por que não se distribui mais esse caixa aos acionistas? Bom, obrigado pela pergunta de vocês. Mas é óbvio, você deve saber que a companhia tem um programa de distribuição de dividendos, né? Que é 15 centavos por ação anual e que nós temos implantado desde o ano de 2013, conseguimos todo ano, né? Temos dado resultado, aliás, todos os anos, e temos distribuído esses dividendos, né? Nos últimos 3 anos, nós fizemos algumas distribuições de dividendos extraordinárias e bastante significativas, né? Inclusive, esse ano que passou com 300 milhões de reais. E a nossa ideia é, sim, primeiro, o nosso caixa ele visa a manutenção da companhia e a perenidade do seu crescimento e dos investimentos que tem pela frente, sem dúvida nenhuma. Isto é sempre o que a gente se propõe, inclusive, para os nossos investidores. Agora, na medida que há um excesso de caixa e que não venha a prejudicar a implementação da estratégia e dos planos operacionais da companhia, sobretudo com essa visão de 2 a 3 anos para frente, a gente normalmente distribui. Sim, a gente quer toda monetização prevista que a gente tem e que foi antecipada, como foi o caso, por exemplo, de
da venda de Carcará, nós fizemos a distribuição. Nós estávamos antecipando, obviamente, o crescimento futuro da companhia, da sua receita, dos seus resultados, né? E que poderão, num determinado momento, vir até a modificar a forma com que a gente faz essa distribuição, o nosso plano, né? Mas hoje em dia a gente tem preferido fazer essas distribuições mais extemporâneas, que na verdade já tiveram 3 seguidas, na medida em que o caixa atinja um nível que é o suficiente para a implementação da nossa estratégia e o cumprimento dos nossos compromissos. Né? Não é do ano, mas compromisso de 2 a 3 anos pela frente. E a gente tem feito isso e a companhia procura, e o seu board também, fazer essa distribuição de tal forma que isso não fique puramente uma gestão só da companhia, mas ela tem que preservar a sua capacidade, sem dúvida, de investimento. E tem feito bem, e eu digo para vocês, temos sido bastante ousados nessa distribuição. Então, não se preocupem, porque sempre que houver um excesso que não tenha a preocupação dos investimentos de médio e longo prazo aqui, sobretudo de curto e médio prazo, nós vamos distribuir. Essa é uma política que a companhia tem, mas isso desde que não fira a capacidade de investimento e de crescimento, de formação desse futuro da companhia. Isso está, sem dúvida, no nosso DNA e a gente quer dividir com os investidores todos esses ganhos adicionais e essas que a gente tem obtido. A próxima pergunta vem do Sr. Carlos Eduardo. O PL do gás é um drive que acelera o início da perfuração em Sergipe, Alagoas? Manati também pode ser beneficiado com esse PL. Bom, eu vou responder em cima do que a gente tem e abro também aí para o Danilo, se quiser complementar. O Danilo tem muito bom conhecimento a respeito do mercado de gás e pode falar também. Olha, a PL do gás ela é muito importante. Ela é muito importante para o Brasil, é muito importante para o consumidor, é muito importante para o mercado de gás. Nós que somos produtores de gás, né, em Manati, sem dúvida nenhuma, quanto mais, na verdade, consumidores nós tivermos, melhor é. Melhor é. Quanto mais distribuidoras houverem, melhor. Quanto mais transportadores tiverem, melhor. Para todos nós. O Manati já tem uma vida mais curta daqui para frente, talvez 4 anos, 5 no máximo, mas 4 com certeza. Mas Sergipe é uma área que tem muito apelo para gás. Gás, sobretudo, associado. Né? Tem gás livre também, nas descobertas da Petrobras tem gás livre, tem gás associado. E o que é importante, o gás de Sergipe também é um gás associado ao óleo, como é o pré-sal. E tem volumes associados parecidos com o do pré-sal, um pouco mais baixo, mas parecidos com o do pré-sal. Então, a gente conta, sim, que Sergipe venha a ter, em caso de descoberta, uma possibilidade muito grande de monetização do gás associado ao óleo, ou eventual do gás, ou de descobertas de gás livres que possam acontecer na área, como já observado. Então, essa PL é importante na medida em que traz mais consumidores, sobretudo os industriais, traz mais transportadores, que é o midstream, né? e que venha, na verdade, aumentar a demanda por gás no Brasil. Né? O Brasil passou, em cerca de 15 anos, de 2% da matriz para 9% da matriz. Hoje só não cresce mais pela dificuldade da infraestrutura para escoamento desse gás. E quanto mais consumo tiver, a gente vai poder, sem dúvida nenhuma, estabelecer preços mais competitivos para esse gás. A gente espera que isso venha atingir, que é o grande mérito dessa PL, né? O acesso aos dutos, modificação das estruturas fiscais entre estados, tudo isso vai intensificar esse consumo e nós acreditamos
como acreditamos que o gás é o energético, né, da transição, ele que vai sustentar essa transição nessas próximas décadas, o óleo, depois o gás e aí as outras formas de energia. Então, essa PL, se passar dentro daquilo que está se preconizando, vai ser muito bom, mas sempre olhando que nós, produtores, precisamos também que haja investimento na infraestrutura, não só na infraestrutura de escoamento desse gás, mas na distribuição desse gás, e nós esperamos que isso venha a ser equacionado com a discussão e com a aprovação dessa PL do gás. Não sei se o Danilo quer acrescentar alguma coisa. Por favor, Danilo, se for o caso. Não, Lincoln, você colocou muito bem. A PL com certeza vai impulsionar o mercado de gás, e isso para nossa produção em Sergipe, que é previsto uma produção relevante de gás, será ótimo. Infelizmente, para Manati, não chegou tarde, porque Manati está num declínio, né? Mais 4 anos no máximo de produção, e mesmo assim nós já temos todo o compromisso com a Petrobras, né? Então a Petrobras, o contrato já nos dá todo o suporte que a gente precisa para Manati. Então a PL não vai ter influência, na minha opinião, para Manati. A próxima pergunta vem do Sr. Vicente Zancan Franks. Boa tarde. Pode, por gentileza, a intenção de diversificação de fontes de receita da Enauta é restrita a gás e petróleo? Ou a Enauta considera investimento em outras áreas, como energia solar, eólica, etc.? Bom, Vincent, eu posso dizer que, sem dúvida, essa é uma tendência que vem para todo o mercado, sobretudo a energia eólica associada à produção de gás. O tamanho da nossa companhia, né, ainda, e a sua diversificação de suas fontes de receita, não permite que a gente invista diretamente em fontes alternativas no momento. Nós temos muitos compromissos ainda pela frente, inclusive de exploração, né, e produção de petróleo, que consumiriam e devem consumir essas receitas. Mas a companhia já é uma companhia, ela nasceu produzindo gás. Nós gostamos do gás. O gás, sem dúvida nenhuma, é o nosso mecanismo de inserção nessa economia crescente para uma sociedade de menor consumo do carbono. E a gente pretende estar nela através do gás. Sem dúvida, nada impede que, com o futuro, a gente venha também a aplicar nessas fontes de alternativas, sobretudo associada à produção de óleo e gás. Já está acontecendo no mundo, mas com as majors, que é a geração eólica de energia, geração elétrica através da energia eólica, para o consumo dos FPSOs e eventuais infraestruturas marítimas. Esse é um bom caminho que a gente possa vir a perseguir nesse médio e longo prazo. Médio a longo prazo, porque ela é uma alternativa para a geração que diminui o consumo de energéticos hidrogenados, aí, como é petróleo e gás, e poderá, vamos dizer, mitigar toda essa aumento da necessidade desses novos combustíveis. Sim, isso faz parte desse imaginário que nós temos na companhia, ainda que nós sejamos produtores de gás, que já é uma energia mais limpa, mas isso poderia vir a ser. Mas é sempre muito importante que a gente tenha um passo, que a gente tenha um caminhamento para essas coisas. Elas não podem ser de uma maneira muito drástica. A gente vê das grandes companhias esse incremento na evolução das energias alternativas. Mas isso não quer dizer que a gente não se preocupe com essas energias. A gente se preocupa de uma maneira indireta. Nós temos muita atividade, muito investimento, por exemplo, na área da preservação ambiental, onde nós trabalhamos e onde a gente não trabalha. Nós temos projetos na costa amazônica, nós temos um projeto na costa do Pará, Maranhão, chamado de Costa Norte,
onde a gente investe muito na preservação de manguezais. Vamos começar agora, que é a maior área de manguezal contínuo do mundo, essa área, onde a gente tem 3 blocos. Vamos começar um trabalho agora na bacia de Campos e Santos, também na preservação dos manguezais. Então, a nossa atividade, ela incorpora a preocupação com o meio ambiente e com a transição, né? Vai chegar ao ponto que nós vamos incorporar no nosso processo produtivo, e hoje ela já existe de uma maneira bastante acentuada, inclusive, na preservação desse meio ambiente, como uma reafirmação da nossa crença que, né, o mar é a nossa casa, nós temos esse lema e nós precisamos preservá-los. E o investimento, ele virá, sem dúvida, ao longo do tempo, e a gente imagina que poderá vir através dessas formas, conjuntamente, até com outras companhias que já estão investindo com muito mais músculos que a gente, investir de uma maneira um pouco mais sistemática. Então, isso é possível do médio a longo prazo. Próxima pergunta vem da senhora Ana Luísa Eggs, Brasil Energia. Existe alguma perfuração programada para os blocos PAMA M265, PAMA M337 e FZA M90 em 2020 ou 2021? Se sim, quantos poços, quando e onde? Bom, muito bem. Parte dessa questão nós já falamos anteriormente aí, mas para maior detalhe do status, que era, na verdade, nós estamos ali com 100% e vamos ter que fazer um farm-out dessas áreas, e há interessados, mas como está a situação atual em função do atraso das licenças ambientais, não no nosso bloco, mas de todas as áreas das bacias equatoriais, eu passaria a palavra para o Mendes, que pode dar um pouco mais de detalhe, como anda a programação para essas áreas. Por favor, Mendes. Boa tarde, Ana. Como você sabe, os blocos da margem equatorial eles estão suspensos, né, até pela falta de visibilidade em relação ao licenciamento ambiental. O que nós temos discutido com os órgãos oficiais, tanto IBAMA como a ANP, é que a gente tem a necessidade de realizar um processo de farm-out a partir do momento que a gente tiver o acesso, né, à liberação da licença de perfuração para essas áreas. A gente precisaria de um tempo para efetivar o processo de farm-out, né, para a gente ter sócio ou mais de um sócio para fazer os investimentos necessários para a perfuração dessas áreas. Os blocos do PAMA, a gente tem um processo mais avançado do que Foz. A gente tem discutido, então, com o IBAMA e a ANP, que pelo ritmo atual, a gente imaginaria que PAMA a gente poderia estar furando final de 22, início de 23. Foz seria depois disso, né, em função do estágio que se encontra o processo de licenciamento. Nós temos a obrigação de perfuração no bloco 337, e é onde nós temos a prioridade de perfurar, né? O número de poços, obviamente, depende dos resultados iniciais. A gente tem diversos prospectos, né? Tanto no bloco 337, onde temos o compromisso, como no bloco 265, e um poço de obrigação no bloco da Foz do Amazonas. Tá? Então, basicamente, a estimativa atual, a melhor estimativa hoje seria a final de 22 para PAMA, início de 23, e de 23 em diante para a Foz do Amazonas. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Lincoln Menos Guardado para as considerações finais. Por favor, Sr. Lincoln, pode prosseguir. Muito obrigado. Eu queria renovar os nossos agradecimentos a vocês pela paciência, que esperaram um pouquinho mais em função de algumas dificuldades que nós tivemos no início, mas acho que tudo correu muito bem. Agradecer as perguntas, agradecer o interesse. Eu acho que esse trimestre, ainda que por efeitos não recorrentes, tivemos um resultado realmente bastante importante, mas sem dúvida nenhuma estamos conseguindo suplantar esses problemas com algumas iniciativas que a própria companhia vem tomando, sobretudo no aspecto operacional,
de renegociação de contrato, a diligência financeira que sempre nos caracterizou e com as iniciativas que foram tomadas com relação a essa proteção de hedge, de preço de Brent, ou seja, tentamos estar nessa linha para, obviamente, a perenização e o contínuo crescimento da companhia, o contínuo crescimento da sua receita, sobre uma base fundamentada. Nós gostamos de standards, nós gostamos dessas fundações que são importantes para a companhia, e estamos sempre preparados para eventos não previsíveis como esse que aconteceu. Todo esse histórico nosso tem nos ajudado a suplantar esses momentos, e a gente espera, então, breve, já reinsetar investimentos em Atlanta, com a perfuração de Sergipe, etc., e que venham consolidar definitivamente toda a nossa posição dentro do cenário de óleo e gás aqui no Brasil. Eu desejo a todos vocês um feliz dia, muito cuidado, obviamente, com tudo que está acontecendo externamente no nível da saúde para todos nós, e deixar, como de hábito, a nossa área de RE à disposição de vocês para qualquer necessidade que tenham, de perguntas ou de dúvidas que tenham ficado nessa nossa apresentação. Eu agradeço muito a todos que aqui estiveram, a todos que fizeram perguntas, ao nosso pessoal também, e nos pomos à disposição como de hábito. Um grande abraço a todos e felicidades. A audioconferência da Enalta está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.